José Alfredo Gomes Stratman, o famoso faixa. Famoso faixa. Como é que você conheceu o paraquedismo, faixa? Na verdade, eu morava em Porto Alegre em 1966, eu vi uma reportagem da televisão, um sábado à noite, um recrutamento que a Brigada Paraquedista estava fazendo na época lá, né? Aí no outro dia eu resolvi ir para a Brigada Paraquedista. E lá fiquei 1 ano e 2 meses, de 1967 até fevereiro de 68. E aquela ideia do paraquedismo ficou na cabeça, né? Mas você saltou? Saltei, fiz 11 saltos lá na Brigada. Fiquei 1 ano e 2 meses. Ok. E aí, voltando para Porto Alegre, comecei a retomar a vida lá e estudar, fazer vestibular e tudo, mas a ideia do paraquedismo continuou. Aí eu mantive contato com o pessoal do Parasul. E um dia fui numa demonstração. Parasul era um clube do paraquedismo de Porto Alegre. Ok. E aí um dia fui numa demonstração e mantive contato, como é que funcionava e etc. E acabei virando paraquedista da seguinte forma: eu montei um clube de paraquedismo, eu passei no vestibular de geologia lá em 1969 e acabei montando um clube de paraquedismo dentro da faculdade de geologia, e foi a única forma que eu encontrei de fazer o curso de paraquedismo. Aí os diretores lá do Rangel, na época, Nestor e Rangel, acharam bem assim, interessante um contato mais profundo dentro do meio universitário, né? E fizemos um curso de paraquedismo lá na Faculdade de Geologia, eu acho que uns 15, 20 participaram, né? E eu, naquela época lá, eu já agitando isso, né? E todo mundo saltou. E quem foi o seu instrutor? Foi o Nestor. Nestor? Nestor, eu não vou lembrar o nome. Ele era gaúcho? Era... Gaúcho. Tá. Na verdade, no Rio Grande do Sul tem 3 pessoas assim, fundamentais no paraquedismo. É o Darcy Guatemala, o Rangel e o Nestor, que infelizmente eu não lembro do nome do Nestor. Uhum. E aí comecei o paraquedismo. Na verdade, daquela turma só ficou eu, mas nessa altura eu já como paraquedista, né? Aí o tempo foi passando, fui saltando com algumas dificuldades. Uma coisa interessante de falar, que naquela época assim, se saltava de paulistinha. Então, a maioria das pessoas que saltavam de paraquedas, a primeira vez que chegavam perto de um avião, era no dia do primeiro salto. Nossa, tem que ter muita coragem. Que tinha que entrar no avião, ficava entalado lá dentro, porque era, né? Muito pequeno. Quem saltou de paulistinha sabe o que se trata, né? O piloto, claro, colocava na reta, o resto é contigo, e assim era o paraquedismo, né? Você fazia a reta, você... Tudo, desde o primeiro salto. Não tinha instrutor, nada? Nada. Isso são os desbravadores mesmo. Isso. Aí fui me envolvendo bastante no paraquedismo. Aí em 73, um cara que ajudou muito nisso aí foi o Darcy Guatemala, né, cara? Nós formamos uma equipe e fomos para o Campeonato Brasileiro em 73. O Campeonato Brasileiro lá em São José dos Campos. E o Cauchy ali ajudou muito. Eu não tinha dinheiro nenhum, né? O Cauchy ajudou muito, e botando dinheiro no bolso dele. Aí nós fomos com a equipe lá e eu acabei me tornando campeão brasileiro de precisão individual. Foi um feito assim... Você foi o primeiro gaúcho a ser campeão brasileiro? Primeiro. Beleza. Assim, e ali estava a força máxima do paraquedismo na época, né? Brigada paraquedista, todo mundo. Ah. Então foi bacana isso. Aí depois eu fiz eu tinha feito o curso esse foi uma época muito importante do paraquedismo, lá em Boituva. Eu fiz o curso monitor categoria A e curso monitor categoria B. Foram 2 semanas de curso lá em Boituva, que só tinha um ou 2 pavilhão de madeira lá no tempo bem no comecinho, isso é 72, né? E aí fiz um curso de paraquedismo e lá tive o primeiro contato com o trabalho relativo, que eu assisti o Monte Santo e mais alguém lá fazendo
tipo de uma aproximação, né? Aham. Aí depois do Campeonato Brasileiro eu falei para o Caucho, eu não quero mais saber dessa história, eu quero fazer trabalho relativo. E aí que aí começou a história do trabalho relativo. Nessa altura já tinha um aviãozinho melhor, né? Já tinha, de vez em quando aparecia um 180, né? E aí vim, em 96, eu vim bater aqui em Curitiba. Menos, 86. Desculpe, em 76. 76, 76. Vim bater em Curitiba para ficar 1 ano e meio e estou até hoje. E aí que eu assim, comecei a ter contato com o que era um clube de paraquedismo bem montado, que foi o Albatroz. Né? Eu cheguei aqui e tinha toda uma estrutura, né? Paraquedas modernos, bons, que os nossos paraquedas lá no Rio Grande do Sul eram muito ruins. Assim, a sucata da sucata que... Então, por exemplo, os primeiros saltos livres com TU era com um horror, né? Aqueles equipamentos assim, né? E assim, mas tudo bem. E aqui no Albatroz não, já tinha avião, né? Tinha avião com mais qualidade, equipamentos, tudo, né? Então aí começou toda uma história aqui no Albatroz, né? Mas aí eu não participei mais de clássico, né? Aí eu estava assim, bem envolvido assim, com a ideia de desenvolver um trabalho relativo, né? E aí nós começamos, com todo o pessoal aqui, né? O Walter, todo mundo, Tupamaro, Selva, Casimiro, Mário, assim, começamos assim, a tentar buscar mais a respeito e a coisa foi indo, né? E aí nós montamos aí não lembro a data, quando nós montamos a primeira equipe de TR4, né? Inclusive na época fomos até fazer um treinamento na Califórnia, lá em Perez Valley. Fui eu, o Jô e o Peru, que já estava lá. E o nome da equipe era Campo Danado, depois passou para Vento Sul, né? E aí uma época já disputamos vários campeonatos, né? Assim, vários segundos lugares com o Azul do Vento no primeiro lugar, né? Então, assim foi. E a parte de dirigente, porque você foi presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo e um ótimo presidente. Na verdade, assim, essa questão do dirigente ela começou aqui no Albatroz, né? De uma forma ou de outra acaba se envolvendo, e então eu acabei sendo o presidente do Albatroz, assim, por algumas, acho que mais de uma vez, né? Inclusive teve uma oportunidade, fui até diretor administrativo financeiro do Aeroclube do Paraná, 2 anos como diretor administrativo financeiro, né? Importante aqui também já deixar ressaltado, né? A importância que é o Aeroclube do Paraná para o paraquedismo no Paraná, porque tudo começou aqui dentro do Aeroclube, né? E o paraquedismo sempre tendo respaldo, assim, de todo o Aeroclube, né? Demonstrações, assim, né? O Aeroclube também usou bastante paraquedismo, assim, porque era uma forma de fazer demonstração e o panorâmico era uma festa só, né? Anos a fio mesmo. Era muito bacana. E o suporte aéreo sempre do Aeroclube, né? E fora daqui tu tinha que sempre deslocar a Boituva, né? Então isso aí também começou a virar uma rotina ao longo do tempo. Vocês frequentavam muito o Centro Nacional, né? Muito, que era um lugar que hoje tinha o conhecimento e também tinha uma estrutura já voltada para isso. E a história assim, participei, fui diretor técnico da federação também, se não me engano. E aí chegou um momento, eu não sei exatamente assim, o porquê, assim, mas eu senti a necessidade assim, de também ter uma ação no nível nacional, assim, né? Porque o paraquedismo sempre foi muito difícil, é um esporte muito difícil de ser praticado, né? E ser dirigido então é um horror, né? Porque os paraquedistas são pessoas assim, difíceis não, mas rebeldes. Cada um é um mundo, né? Sabe? Então, tentar assim harmonizar tudo não é fácil, né? Certo? Mas assim, eu sempre tive muita sorte, assim, conseguir aos poucos assim, me relacionar com todo mundo, assim, sabe? Mas assim, sempre tentando demonstrar que eu queria o bem do esporte, e o bem do esporte era o bem de todos, né? E assim foram 6 anos de presidente
da Confederação do Paraquedismo, uma coisa que me tomou um tempo danado, tive prejuízos particulares, financeiros, assim, muito, né, na minha carreira. Eu trabalhava e todo final de semana eu viajava o Brasil inteiro, né, sabe? E até como atleta você foi prejudicado, e ao mesmo tempo competindo em todas, porque a minha condição era essa, né? Eu tinha que saltar muito e fazer a minha gestão como, assim, ter uma atuação como dirigente, porque só dirigente para mim não servia, né? Uhum. E o foco que eu, assim, o norte da minha gestão sempre foi o seguinte, que a competição era uma forma de transformar o paraquedismo num esporte e ao mesmo tempo ele crescer do ponto de vista técnico, né? Que é um negócio difícil, né? E aí eu procurei sempre assim, focar nessa área, né? E aí foram 6 campeonatos, né? Aí, foram grandes campeonatos. Grandes campeonates, né? Principalmente o de Campinas, em 1990. Primeiro, né? Um apoio muito, assim, foi muito importante a Força Aérea, né? E esse contato, assim, eu procurei, assim, ser muito cauteloso, assim, sempre muito cuidadoso nessa relação, né? Para demonstrar para as autoridades da aeronáutica que o paraquedismo é um negócio sério, né? E tivemos, assim, um suporte muito bom, né? E lá foram 6 anos, assim, né? Com bastante atividade, né? Assim, sempre preocupado com Boituva, né? Porque é importante nós termos em algum lugar ser um lugar de excelência e concentrar-se o conhecimento, sabe, as técnicas, etc, etc. Né? Então, assim, eu frequentei muito Boituva, assim, né? E, assim, tenho lembranças, assim, o Ulisses, por exemplo, né? Sabe? Então, o Bero, o Ulisses, assim, que a gente viu aquele povo lá, né? Ulisses Bergren e o Avelino. O Belo, quando eu falei em 72, 73, aquele curso monitor lá, né? O Belo era o avião. Um 180, um Cessna 180. O Azevedo? Azevedo? Não era 180 não, cara. Era um 170, um AFU? O PT-AFU. AFU, né? PT-AFU. Ah, tá. PT-AFU, sabe? E fazia salto de 2.000, né? 2.000 metros lá, então, tu imagina, né? Assim, Ulisses, toda essa turma, né? Pessoas muito importantes, né? Aí, quando foi para lá, Fidelis, também foi muito importante, né? Que foi um movimento no sentido de ter gente já em Boituva ali, sabe, morando e puxando, né? Assim, eu lembro assim, com a sua tem uns lances assim que é foguete, né? O primeiro campeonato de TRV, né? Aí nós montamos a equipe, né, cara? E eu levei o Piroca pra... O Piroca nunca tinha feito TR4, né? Nunca tinha feito TRV. Não, já tinha. Já tinha feito? É? Feito aqui no Paranaense já, no Persuado já tinha feito. Ah, bom. Mas 4 não, né, cara? Então nós fizemos 4. Pô, chegava a fazer 4 pontinhos, né? Eu, o Piroca, o China e o Tirelli, né, cara? E o China completamente... Então, teve várias trombadas. Era a época do paraquedismo romântico, né? Nossa Senhora, E os campeonatos eram festas praticamente, né? Festa. A gente nem se importava muito quem ia vencer, mas era a confraternização mesmo, né? O evento em si, né? O evento em si. Éramos uma grande família. Então essa foi uma fase legal, né, do paraquedismo, porque quando, principalmente com a tua atuação, o TRV ali, uns 2, 3 anos ele tomou conta do negócio. Era muito difícil um salto que não tivesse um TRV no final, né? A equipe do Messias lá, da turma lá de Goiás, né? De Goiás, né, sabe? Então, se esmerando, tudo equipamento bom e tal. Foi muito bom. Meio escuros light, né? Depois tivemos o campeonato na Pousada do Rio Quente, que foi muito bom também. Pousada do Rio Quente. Ali estava o Tirelli, o Nilo Mota. Até me lembrei do Nilo Mota, assim, cara. Alguém falou de paraquedas rasgado ali, Aí o Nilo Mota saiu, quando entrou, e eu peguei o equipamento dele, ele subiu assim... O Mendocrem, né? Que era do turista. O Velame chamava Mendocrem, porque ele era marrom.
rasgou o negócio, assim, eu olhei e fiquei com os dois, assim, só eu olhei. Aí o Nilo, rasgou, eu soltei, eu digo, Nilo, espera um pouquinho aí para desconectar, né, cara? O Nilo Mono desconectou, que ele foi assim, mas não mexeu no... E foi até o final lá, pousou lá, né? E as suas amizades no paraquedismo? Muitas, cara. Para começar, assim, eu não lembro de alguma inimizade. Eu tive, por questões de 6 anos de dirigente, tu acaba assim, né, tendo um desconforto com um ou outro, assim. Mas de dizer que eu tenho inimizade ou que eu tenho algum rancor com alguém, nada, zero. Beleza, né? beleza. Primeiro que não é do meu perfil, né? Segundo, porque não houve essa razão, né? Eu só tenho, do paraquedismo assim, eu só tenho boas lembranças, né? Só boas lembranças. E ainda bem que eu parei de saltar ainda mantendo intacta essa condição, né? Só de boa lembrança e assim fico muito contente, né? De ver o paraquedismo como está hoje, né? Sabe? E que pese assim, eu acho que tinha algumas coisinhas que podiam estar... Mas eu não tenho conhecimento total do paraquedismo para emitir opinião, cara. Mas eu sei que hoje em dia ele é grande, ele é bem horizontalizado, tem no país inteiro, né? Temos pessoas, eu vejo na televisão direto, assim, paraquedistas brasileiros com destaque internacional, com programas e tudo, né? Então, isso tudo é uma sequência, né, cara? Exatamente. Então, provavelmente, assim, todo aquele nosso trabalhinho lá atrás, de todos nós aqui, né, cara? Assim, foi uma plataforma para que hoje chegasse ao que está lá em Boituva com 7, 8 Cessna Cabra. Boituva é hoje considerada uma das 5 maiores áreas de paraquedismo do mundo. Imagina. Né? O que era isso em 72, né? O esforço de centenas e centenas de pessoas que... Plantei muita grama e árvore lá. Não, pois é, em 72 teve campeonato lá em Boituva, né? E todo mundo acampado, né? Eu lembro até que nós ganhamos a carne lá. Nós ganhamos, o campeonato ganhou um boi lá para fazer um churrasco. Matar o boi, né? Aí eu tava, a equipe do Rio Grande do Sul, aí o pessoal de Carazinho lá, cara, e aí disseram que então o pessoal do Rio Grande do Sul aí que vai matar, né? Aí fizemos uma reunião de emergência, né? Na barraca lá, assim, pô, aí tinha um lá que eu nem lembro o nome, que queria dar um tiro no boi, assim, cara, então aí fomos lá, o que não falta são histórias do paraquedismo, né? Os instrumentos adequados aqui, então arruma outro jeito aí. Faixa, muitíssimo obrigado pelo seu depoimento. Sim, e quero mais, pela bilionésima vez, assim, te cumprimentar, né, pelo teu esforço, assim, muito obrigado. De registrar toda a história do nosso esporte aí, e olha, Deus te abençoe. Muito obrigado e muito obrigado pelo todo o trabalho que você fez pelo paraquedismo brasileiro, que não foi pouco. Eu que agradeço.